O Rio de Janeiro, uma paisagem de cartão postal, onde o asfalto encontra o mar e o morro se eleva em uma beleza selvagem e inigualável. Paraíso e caos, riqueza e miséria. Mas por trás da exuberância da natureza e sob a sombra do Cristo Redentor, existe uma realidade complexa, muitas vezes invisível para quem está de fora. Uma realidade onde milhões de brasileiros vivem, trabalham e sonham. Estou falando das favelas. O que começou como uma solução de moradia precária para os excluídos, tornou-se, ao longo das décadas, o principal campo de batalha e o berço de algumas das mais poderosas organizações criminosas do país. Não é apenas uma história de tráfico de drogas, é uma saga de abandono estatal, de poder paralelo e de uma luta diária pela sobrevivência. Como e por que as facções criminosas se tornaram os donos de vastos territórios nas favelas do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro? E mais importante, existe um caminho para resgatar essas comunidades da sombra do crime? Esta é uma jornada para entender a arquitetura do crime organizado que domina as periferias do país e o que é preciso para reverter este cenário. Para entender a força do crime organizado, precisamos primeiro olhar para a origem das favelas. A história delas não começa com o crime, mas sim com a falta de política pública. A primeira grande ocupação que se tornou o marco das favelas é datada do final do século XIX, após a Guerra de Canudos. Milhares de soldados retornaram ao Rio de Janeiro e, sem receber o pagamento prometido pelo governo, instalaram-se nos morros como o Morro da Providência, onde ergueram seus barracos. É daí que surge o nome, inspirado no Morro da Favela, na Bahia, local onde eles estiveram em combate. Com o tempo, a história se repetiu. Migração do campo para a cidade, falta de moradia acessível e a contínua exclusão social. O Estado brasileiro, em vez de integrar esses cidadãos, optou por uma política de omissão, tratando as comunidades como áreas proibidas ou, na melhor das hipóteses, como problemas a serem erradicados, e não como parte da cidade. É nesse vazio de poder e de serviços que a semente do crime organizado encontra a terra fértil. As facções criminosas que hoje controlam o Rio de Janeiro não surgiram nas vielas das favelas, mas sim dentro dos presídios. Um fato surpreendente, mas crucial. A história do Comando Vermelho, CV, uma das maiores organizações do país, nos leva ao início da década de 1970 no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande. Ali, presos comuns e presos políticos, em um momento de exceção no Brasil, se misturaram. Os presos políticos trouxeram consigo noções de organização, disciplina e lealdade. Esses conceitos, adaptados ao universo do crime, deram origem à ideia de uma falange ou, mais tarde, um comando. O objetivo inicial não era o tráfico de drogas, mas sim a solidariedade e a ajuda mútua entre os detentos, incluindo a arrecadação de fundos para advogados e fugas, uma versão distorcida e perversa de irmandade. Com a expansão do tráfico de drogas nos anos 80, o modelo organizacional das facções encontrou seu principal motor financeiro. O lucro astronômico do tráfico permitiu que esses grupos ultrapassassem os muros das prisões e encontrassem um novo território para a dominação: as favelas. A tomada das favelas pelo crime organizado não é um simples ato de violência, é uma ocupação estratégica baseada num princípio: o crime organizado ocupa o lugar do Estado ausente. Nas áreas mais vulneráveis da cidade, a presença do Estado sempre foi intermitente e, muitas vezes, violenta. O morador não via o poder público na forma de uma escola de qualidade, de um posto de saúde ou de um saneamento básico. Ele via, em grande parte, na forma de uma operação policial letal. Nesse vazio, o crime organizado surge como uma espécie de Estado paralelo. O que isso significa na prática?
O dono do morro não apenas vende drogas, ele dita as regras do cotidiano. Ele resolve pequenas disputas, proíbe os roubos dentro da comunidade e impõe o toque de correr. Isso gera uma sensação de ordem, uma ordem brutal, mas previsível, que o Estado, com sua ausência e imprevisibilidade, nunca ofereceu. O controle vai além do tráfico. As facções e as milícias, um outro fenômeno de crime organizado que se desenvolveu mais tarde, dominam serviços essenciais: gás de cozinha, transporte, mototáxi e vans, TV a cabo clandestina e até a venda de imóveis. É uma economia criminosa que drena recursos e mantém o morador refém. Para um jovem sem acesso à educação de qualidade e sem perspectiva de emprego formal, o crime oferece um caminho: salário, status, poder. É uma porta de entrada para uma vida de risco, sim, mas também para uma vida de reconhecimento e recursos que a sociedade legal lhe negou. O recrutamento é a falha do sistema educacional e social. A favela, com sua topografia complexa de becos e vielas, torna-se uma fortaleza natural. Os líderes, mesmo presos em presídios de segurança máxima, continuam a dar ordens via telefones, demonstrando a ineficácia do sistema prisional em desarticular a hierarquia criminosa. O problema das facções deixou de ser local há muito tempo. A expansão do Comando Vermelho e do primeiro comando da capital, PCC de São Paulo, transformou o Brasil em uma rede interligada de crime. Muitas facções usam o que podemos chamar de soft power. Em comunidades mais carentes, é comum que os criminosos financiem festas, distribuam alimentos em épocas festivas ou ajudem a custear medicamentos. É uma forma de conquistar a simpatia e a lealdade da população local. Não é altruísmo, é gestão de território. O Rio de Janeiro, com seu vasto litoral e proximidade de rotas internacionais de tráfico, tornou-se um importante hub de exportação de cocaína para a Europa e outros continentes. O crime organizado local não se limita ao varejo nas bocas de fumo, mas opera em nível transnacional, movimentando bilhões de reais. O impacto mais cruel é a perda da cidadania plena. Moradores de favelas perdem o direito básico de ir e vir sem medo. A chegada da polícia é frequentemente temida, não celebrada. Crianças têm suas aulas suspensas devido a tiroteios. Ambulâncias e serviços de correio têm dificuldade de acesso. A vida é interrompida pela guerra do tráfico. A solução para o domínio das facções nas favelas do Brasil é um desafio complexo, que exige coragem, tempo e, sobretudo, uma mudança de mentalidade. Se olhamos para a complexidade social, vemos o abandono do Estado. Mas se virarmos a câmera para a entrada da favela, onde a lei é desafiada por fuzis de guerra, encontramos uma outra realidade: a linha de frente. Aqui, o debate sobre justiça social cede o lugar à urgência da sobrevivência. Estamos falando dos homens e mulheres das forças policiais, dos grupos táticos, dos batalhões de operações especiais, aqueles que todos os dias vestem o colete e se despedem de suas famílias sem a certeza do retorno. Eles não são apenas agentes da lei, são o último e, muitas vezes, o único dique contra a maré do crime organizado. O crime organizado que tomou as favelas não é um bando de jovens desorganizados, é uma milícia armada e financiada, um exército paralelo que usa táticas de guerrilha. Eles possuem arsenal de guerra, logística sofisticada e um desprezo total pela vida alheia, incluindo a dos próprios moradores que usam como escudos. É neste cenário de guerra assimétrica que a figura do policial de elite se torna indispensável. O Estado falhou em levar dignidade, sim, mas enquanto as escolas não chegam, o crime se arma. E quando o fuzil aponta para a cidade, a sociedade chama quem? A força. Dizer que o confronto é desnecessário é ignorar a natureza do inimigo que controlamos. Quando um comboio de criminosos invade um bairro, quando um refém está na mira de um fuzil, ou quando uma facção se expande tomando territórios e impondo o terror,
A única linguagem que funciona é a da força superior. O policial em campo não tem tempo para debates filosóficos. Ele precisa decidir em milissegundos se volta para casa ou se torna mais uma estatística. A cada operação, ele enfrenta uma tripla ameaça: a bala do criminoso, as armadilhas do terreno e, muitas vezes, o julgamento precipitado da sociedade. O confronto é inevitável porque o poder paralelo se sustenta na intimidação e na capacidade de revidar. Se o Estado recua da força, ele entrega o território. Onde a lei falha, o crime se consolida. Ninguém nas forças especiais deseja a letalidade. O objetivo primário é o cumprimento da lei e a prisão. Mas quando a polícia é recebida com disparos de fuzil, o direito de defesa e a necessidade de neutralizar a ameaça se tornam um imperativo moral e operacional. Nossos heróis de farda arriscam suas vidas diariamente com recursos limitados. A solução passa sim pela educação e pela justiça social, no longo prazo. Mas no curto prazo, a paz da cidade depende da capacidade e do preparo desses homens. Eles precisam de apoio inegociável, tecnologia de ponta, equipamentos modernos, blindados resistentes e inteligência de dados superior para atacar o financiamento e a cúpula das facções, apoio jurídico e psicológico, garantia de que a lei estará ao lado do policial que age em legítima defesa e não contra ele. Reconhecimento social. É fundamental parar de tratar esses profissionais como parte do problema e começar a tratá-los como a solução imediata para a barbárie. O policial na linha de frente é o guardião da nossa frágil civilidade. Enquanto as raízes da desigualdade são combatidas com políticas públicas, a ponta do fuzil do crime deve ser enfrentada com a coragem organizada e a força legítima do Estado. Defender o Estado de Direito, prender criminosos de alta periculosidade e garantir que a guerra não se espalhe pelas ruas da cidade. Este é o fardo e a honra daqueles que se colocam entre a ordem e o caos. Eles precisam do nosso apoio total, porque neste combate a força é, lamentavelmente, a única resposta possível para assegurar o futuro.